Na crítica da faculdade de julgar, a terceira crítica kantiana, Kant afirmou que o juízo de gosto é um juízo subjetivo, é um juízo que, diferentemente do juízo lógico, por exemplo, ele não tem uma objetividade, ele depende de cada pessoa, assim como o gosto, né, que vai partir desse tipo de juízo, né? E para o Kant, a beleza é uma coisa extremamente rara, o que ele chama de beleza pura. E Schiller vai suspeitar bastante disso. Kant diz que aquilo que nos apetece, aquilo que nos satisfaz no sentido de suprir alguma necessidade, como por exemplo olhar para um prato de comida apetitoso, assim como uma pessoa atraente, ou mesmo um cachorro andando na rua. Essa é a experiência do que Kant chama de agradável. Não é a beleza. A beleza é uma coisa muito rara. A beleza para o Kant só se encontraria naquilo que a gente não pode formar um conceito, e nem naquilo que tem um interesse. No caso de todos esses exemplos que eu falei, há um interesse é empírico, mas poderia ser um interesse transcendental, um interesse de conhecimento, que é o tipo de interesse que há no juízo lógico, né? Você busca conhecer alguma coisa ali. Na experiência estética, para o Kant, isso, no caso da beleza, não ocorre. No caso da beleza, é preciso que você tenha uma disposição totalmente desinteressada e livre, para que possa haver um livre jogo entre o seu entendimento e a sua imaginação. O seu entendimento e a sua imaginação vão meio que se harmonizar, o que é diferente da experiência do sublime, que é o outro conceito estético muito importante da terceira crítica kantiana, né? Ali não tem essa harmonia, tem uma violência, né? No belo há esse jogo, e quem cria, portanto, é o próprio sujeito, quem cria a representação. Para o Kant, a gente representa o mundo com as nossas faculdades. Então, ao contemplar algo belo, é você que está criando aquilo enquanto belo e fazendo isso de uma forma satisfatória e harmônica, que não exige nenhum esforço, nem tem nenhum interesse. E Schiller vai suspeitar bastante do fato de Kant dizer que só há beleza pura em coisas raras como alguns tipos de animais, como crustáceos ou alguns tipos de aves, né? A forma do desenho que há nas aves, ou algumas flores que são desconhecidas por botânicos, né? As flores que não sejam... Porque o botânico pode formar um conceito da flor, aí não é mais belo para ele, né? Mas enquanto for desconhecido, é possível. E aí ele vai dizer que papel de parede, arabescos, esse tipo de coisa que é tão trivial, faz com que o próprio Schiller comente, né? Na sua primeira carta para o Körner. É muito esquisito que, né, isso parafraseando ele, é muito esquisito que Kant fale que tenha beleza em arabescos, mas que não tenha num ser humano. Porque ele vai dizer que o ser humano, a gente tem um conceito, né? Assim como um edifício, assim como um cavalo, né? Poderiam ser enquadrados na categoria do bom, daquilo que é estimado, daquilo que a gente sabe o que é e a gente estima na sociedade. É diferente do belo, que tem que ser puro, né? Pode haver beleza no bom, como no ser humano, mas é uma beleza que ele chama de aderente. Enquanto ele falou nas outras obras sobre o entendimento, né, da nossa relação com os fenômenos, das nossas intuições a partir dessa relação, e também da razão, né, no sentido de formulação de conceitos, aqui ele vai estar falando do que, segundo ele, faz a ponte entre os dois, né, que é a faculdade de julgar. Kant considera a faculdade de julgar uma faculdade intermediária entre o entendimento, que você também pode chamar de razão prática, e a razão teórica, superando a dicotomia entre as duas. Kant vai supor uma finalidade para a natureza, como se ela tivesse sido feita
voltada para que nós pudéssemos conhecê-la. Mas isto é uma ideia válida só subjetivamente, uma suposição para o estudo da faculdade de julgar. Ele não está argumentando que isso objetivamente existe, né? É algo que ele está supondo para estudar a faculdade de julgar. Então, é uma validade subjetiva, né? Associa uma finalidade formal ao juízo de gosto e uma finalidade real ao juízo teleológico, né? A finalidade formal é que a forma do objeto parece criada para causar na gente uma sensação, um sentimento prazeroso, né? E a finalidade real é que a forma teria sido baseada em um conceito, né? Mais ou menos, é algo meio platônico, né? Essa coisa do conceito de tal objeto, de tal animal e como que isso é no mundo material, né? No mundo fenomênico, né? A gente vai focar nesse vídeo apenas na parte estética, que é a primeira parte do livro, que é o que me diz respeito, que é a parte que eu me interesso mais e que eu estudei mais, e a gente vai aprofundar nisso aqui bastante, porque eu acho fantástico, assim, é algo que me desperta uma enorme perplexidade, assim, essas ideias. A gente vai ver o belo e o sublime, que são as principais ideias da parte estética do livro, e que são, na estética, né, que no século XVIII passa por uma grande consolidação, né, essas duas ideias no Kant, né, a forma que o Kant trata elas elas vão ser divisores de água, né, para a arte, para a filosofia da arte, e vai influenciar muita coisa que vai vir depois, principalmente o romantismo alemão e outros filósofos, né. Existe um livro muito legal do Roberto Machado chamado O Nascimento do Trágico, que ele faz um estudo da filosofia alemã e como que o belo e o sublime de Kant vão passando por vários outros autores, Schiller, Hölderlin, até chegar Schopenhauer, até chegar no Nietzsche, na ideia do apolíneo dionisíaco, né? Como que esses princípios estéticos vão se transformando nesse percurso, assim. É muito bom o livro, recomendo bastante. Então vamos nessa. Bem, ele não foi, obviamente, o primeiro a falar do belo, nem mesmo do sublime, mas as reflexões dele foram decisivas, né? Já na antiguidade, Platão associava o belo ao bom e ao verdadeiro como uma tríade, né? E quanto ao sublime, né, também na antiguidade, por volta do século I ou III, um homem chamado, que os modernos chamam de Longinos, ou pseudo-Longino, ele teria escrito um tratado sobre o sublime, ou do sublime, que é uma obra que apresenta, né, o sublime na antiguidade. E no século XVII, com a tradução dessa obra, o sublime vai ser assunto de discussão filosófica, né? Essa obra do sublime, ele próprio está comentando já outras obras, mas é o que tem de mais antigo, assim, né, pra gente. E seria atribuído a esse cara, né, esse tal de Longino, do começo aí da era cristã, né? Bem, no século XVII a obra foi traduzida e o sublime foi mais discutido, né? E a concepção do Edmund Burke, por exemplo, vai ser uma concepção do sublime muito importante para o próprio Kant, né? Então, para Kant, o juízo estético, né? A gente está falando de dois tipos de juízos, né? Nesse livro. O que a gente vai tratar é do juízo estético, do juízo de gosto, é diferente do juízo teleológico, né? Que é da outra parte do livro, e também é diferente do juízo lógico, de coisas que a gente abordou nos outros vídeos, né, da crítica da razão pura e da razão prática. O juízo estético, ele é oriundo de um sentimento. Ele funciona como um intermediário entre o entendimento e a razão teórica. O que é percebido por nós através da intuição
ocasiona que nossa razão elabore conceitos a partir dela. Lembra? Isso eu falei também no vídeo da crítica da razão pura. No entanto, o juízo de gosto é subjetivo, estético, não lógico. Portanto, não conduz ao entendimento sobre o objeto, sua realidade. O gosto é subjetivo, oriundo de sentimentos de prazer ou desprazer. Mas ainda que seja subjetivo, o juízo de gosto, ele tem uma pretensão universal. Quando você declara: essa capa desse livro é bela, né? Você espera que outras pessoas vão concordar com isso. Então, essa flor é bela. Eu acho belo. Isso a outra pessoa que tem a mesma estrutura cognitiva que eu deve achar bela também. Você, ainda que não possa provar a veracidade desse julgamento, né? Você ainda assim espera uma concordância, um assentimento universal, né, do seu juízo, mesmo ele estando de acordo só com você mesmo. Isso é fundamental para o juízo de gosto, assim, é uma característica fundamental, né, para o Kant. Vamos entender então o juízo de gosto do belo. O belo se fundamenta em um prazer contemplativo sem interesse. É diferente do que ele chama de agradável e do que ele chama de bom. O agradável, ele apraz pelas sensações, né? Imediatamente, tem a ver com fruição. O bom é algo que tem a participação, tem o envolvimento de um conceito, é algo que é reconhecido, estimado, valorizado pela sociedade, pela cultura. Já o belo é o que apraz mediante uma reflexão, mas sem interesse. Por exemplo, um prato de comida, ele pode ser muito bonito, né? Muito belo, muito atraente para você, mas para o Kant não seria belo porque aquele prato você quer comer. Isso aí teria um interesse, né? Ou então uma casa bonita, sabe? Você gostaria de morar ali. Então, sabe, até mesmo, se eu não me engano, a atração sexual. Você, né, vê uma pessoa do sexo oposto bela, mas tem um interesse aí, né? Não é desinteressado para ele. Então, o belo, para ser belo mesmo, belo, puro, para não ser esse agradável, né? Que são esses exemplos que eu dei, nem o bom, que é o estimado pela cultura e valorizado, precisa ser sem interesse. Uma contemplação sem interesse. Chama-se agradável aquilo que contenta, belo aquilo que apenas apraz, bom aquilo que é estimado, valorizado, isto é, aquilo que recebe um valor objetivo. O agradável vale também para animais irracionais. A beleza vale apenas para seres humanos, isto é, para seres animais que são também racionais, mas não somente enquanto racionais, espiritualmente, por exemplo, e sim como ao mesmo tempo animais. Pode-se dizer que, entre todos esses três modos de satisfação, aquele do gosto no belo seria a única satisfação desinteressada e livre. Kant vai dar 4 definições do belo. A gente vai ler aqui essas definições, né, de 4 momentos diferentes. A primeira ele inclui também a definição de gosto. Gosto é a faculdade de julgamento de um objeto ou modo de representação através de uma satisfação ou insatisfação, sem qualquer interesse. O objeto de tal satisfação se denomina belo. Belo é aquilo que apraz universalmente, sem conceito. Beleza é a forma da finalidade de um objeto na medida em que é percebida nele sem a representação de um fim. Belo é aquilo que se conhece sem conceitos, com o efeito de uma satisfação necessária. Ele faz uma distinção interessante também entre beleza livre e beleza aderente. Vamos ver outras citações aqui. Há 2 tipos de beleza: a beleza livre e a beleza meramente aderente. A primeira não pressupõe um conceito do que o objeto deve ser. A segunda pressupõe tal conceito, bem como a perfeição do objeto segundo esse conceito. Então, a ideia de perfeição para o belo puro, né,
que é o que a gente esteve falando e definindo aqui, ele não pode conter nenhum conceito, tem que ser o puro sentimento de prazer sem interesses e sem finalidade também. Vamos ver aqui exemplos. Os desenhos à la grecque, a folhagem em molduras ou papéis de parede, nada significam por si mesmos. Não representam nada, não representam um objeto sob determinado conceito e são belezas livres. Também se podem contar nessa mesma espécie de belezas aquilo que na música é denominado fantasia, sem tema, e mesmo toda a música sem texto. No julgamento de uma beleza livre, segundo a mera forma, o juízo de gosto é puro. Não se pressupõe o conceito de algum fim para o qual devesse servir o diverso do objeto dado, nem, portanto, aquilo que este deveria representar, o que apenas limitaria a liberdade da imaginação que joga, por assim dizer, na observação da figura. É um jogo, né? Mas a beleza de um ser humano, a beleza de um cavalo, de um edifício, pressupõe um conceito de fim que determina o que a coisa deve ser, portanto, um conceito de sua perfeição, e são, portanto, belezas meramente aderentes. Vamos falar agora da segunda ideia central desse livro, da parte estética desse livro, que é o sublime. A primeira parte é a analítica do belo, né? A segunda parte dessa primeira parte do livro é a analítica do sublime, que nós vamos ver agora. O que é o sublime, né? Como que o sublime se distingue do belo? Vamos começar lendo como que o Kant vai situar o sublime com relação ao belo, as semelhanças e diferenças entre os dois. O belo coincide com o sublime em que ambos aprazem por si mesmos. Além disso, ambos pressupõem não um juízo dos sentidos ou um juízo lógico determinante, mas um juízo de reflexão e, consequentemente, a satisfação não depende de uma sensação como no agradável, nem de um conceito determinado como na satisfação com o bom. Apesar disso, ela é relacionada a conceitos ainda que indeterminados, e assim se conecta à imaginação, estando em acordo com a faculdade de conceitos do entendimento ou da razão. Enquanto o belo traz diretamente consigo um sentimento de estimulação da vida e, portanto, pode ser associado a atrativos e a uma imaginação que joga, o sentimento do sublime é um prazer que surge apenas indiretamente, a saber, sendo engendrado pelo sentimento de uma inibição momentânea das forças vitais e do forte transbordamento das mesmas que a ela se segue imediatamente. E não parecendo ser, portanto, enquanto emoção, um jogo, mas antes algo sério com que a imaginação se ocupa. Por isso, ela também não pode ser associada a atrativos. E na medida em que a mente não é apenas atraída pelo objeto, mas também, alternadamente, sempre repelida por ele, a satisfação com o sublime não contém tanto um prazer positivo, mas antes a admiração ou respeito, isto é, um prazer que merece ser denominado negativo. O sublime ele vai despertar um espanto, um sentimento alternado entre prazer e desprazer. É algo que você constata, ele vai dizer que tem dois tipos de sublimes, o matemático e o dinâmico, mas de qualquer forma, em ambos, você está constatando os seus próprios limites cognitivos, né? Você vê que algo é maior que você, no dinâmico no sentido de força e no matemático no sentido de infinitude. E pela sua incapacidade de apreender o incomensurável, gera aí, ao mesmo tempo que um prazer e um desconforto, a ideia é o sentimento de respeito, né? O sentimento de constatação dessa grandeza que é superior à sua nesse aspecto, né? Dessa infinitude ou dessa força. Por isso ele diz negativo, né? O prazer negativo. A sublimidade acontece no sujeito, despertada pelo objeto. Isso é muito importante. Vai acontecer na sua mente, né? Você pode sim dizer que o objeto é sublime, mas o que você está dizendo com isso é que ele despertou sublimidade em você.
é um sentimento espiritual, que o Kant está dizendo, né? É uma disposição mental na estimação do objeto. Disposição mental sua. Mediante o sublime, sentimos em nós uma finalidade inteiramente independente da natureza. Esse aí é o ponto culminante, né? Você, depois de passar por tudo isso, você, ao mesmo tempo, você vai ser levado a constatar uma destinação superior, né? Uma destinação moral, independente, que te aparta da natureza, que de certa forma te eleva com relação a ela, ainda que no plano terreno ela seja muito maior que você, né? Tanto no sentido de infinitude, quanto no sentido de força, né? Que pode te esmagar no sublime dinâmico. O sublime nos faz constatar a infinitude da razão e a superioridade do nosso destino moral, mediante um misto de prazer e dor por nossa incapacidade de apreender o incomensurável. Dor, porque a imaginação é forçada a experimentar os seus limites. A própria imaginação se força a isso enquanto instrumento da razão, como se a razão violentasse a imaginação utilizando a própria imaginação como instrumento. Kant vai apresentar então que tem dois tipos de sublime. O sublime matemático, como eu falei, e o sublime dinâmico. Vamos ler o que ele próprio diz sobre esses dois tipos de sublime para ficar ainda mais claro. Sublime matemático. É sublime aquilo em relação ao qual todo o resto é comparativamente pequeno. Nada, pois, que possa ser objeto dos sentidos pode, desse ponto de vista, ser denominado sublime. Mas é justamente porque há em nossa imaginação um esforço para avançar em direção ao infinito, e em nossa razão, ao mesmo tempo, uma pretensão à totalidade absoluta, como se fosse uma ideia real, que a própria inadequação da nossa faculdade de estimar a grandeza das coisas do mundo sensível a essa ideia desperta o sentimento de uma faculdade suprassensível em nós. Essa palavra-chave. E é o uso que a faculdade de julgar faz naturalmente de certos objetos em favor desse último sentimento, e não o objeto dos sentidos, que é absolutamente grande, ao passo que, face a ele, qualquer outro uso é pequeno. O que deve ser denominado sublime é a disposição espiritual a partir de uma certa representação que ocupa a faculdade de julgar reflexionante e não o objeto. É sublime aquilo que, pelo simples fato de podermos pensá-lo, prova uma faculdade da mente que ultrapassa qualquer medida dos sentidos. É um nível de abstração muito grande, né? Mas aí ele vai dar alguns exemplos aqui. O sublime matemático é um pouco mais sutil de pegado que o sublime dinâmico, mas ele dá o exemplo das pirâmides do Egito. Não se deve chegar muito perto das pirâmides nem ficar muito longe delas para sentir toda a emoção de sua grandeza. Pois caso se fique muito longe, as partes que são apreendidas, as suas pedras umas sobre as outras, são representadas apenas obscuramente, e sua representação não produz qualquer efeito sobre o juízo estético do sujeito. Caso se fique muito perto, no entanto, o olho necessita de algum tempo para completar a apreensão, desde a base até o topo. Isso é uma coisa que eu me identifiquei muito quando eu li. Por exemplo, em uma viagem em Foz do Iguaçu, olhar as cataratas, é muito difícil você apreender essa visão que está diante de você. O olho é forçado a se esforçar para tentar apreender essa grandeza, essa infinitude, né? Todos esses detalhes, toda essa onipotência material que está na sua frente, né? E é uma coisa infinita, é uma grandeza, assim. E o que ele estava falando antes, ele diz que você também não pode ficar muito longe, porque se você ficar muito longe, a cachoeira, a catarata, ela vai parecer um pontinho, né? Vai ser uma linha branca no meio de dois borrões marrons e verdes, assim. Então, não adianta também. Então, não adianta nem ficar muito longe, nem ficar perto demais. Tem que ficar mais ou menos no meio para que o sublime, de fato, se manifeste, né? Que você tenha essa sensação de sublimidade, que você seja forçado ao infinito, a essa tentativa ineficiente de apreensão que vai despertar em você o senso de um destino suprassensível, de algo que está
superior a isso, que está superior a toda essa realidade natural, né, na qual você se vê inserido. Então, é algo fascinante, né? E você pode ter outras experiências com o sublime, né? Além da pirâmide ou da cachoeira, da catarata, com o sublime matemático, né? Basta que exista uma infinitude que você não dê conta, né? Que o seu sistema cognitivo de apreensão simplesmente não consegue acompanhar, não consegue gerar uma totalidade com aquilo. O mesmo o mesmo pode servir para explicar a estupefação ou um certo tipo de embaraço que, segundo se conta, abate o espectador quando ele entra pela primeira vez na igreja de São Pedro em Roma, pois se trata aqui de um sentimento da inadequação de sua imaginação às ideias de um todo capaz de representá-la, onde a imaginação atinge seu máximo e, no esforço para estendê-lo, acaba por afundar-se em si mesma, sendo lançada ao mesmo tempo em uma emocionante satisfação. É um negócio fascinante, né? Eu ainda não tive a oportunidade de visitar Roma, então se você já teve, comenta aí como foi entrar na Basílica de São Pedro, porque todo mundo fala que é uma coisa extraordinária, assim. Deve ser algo genuinamente sublime, assim, como ele está descrevendo aqui. Mas, aliás, o Kant, ele próprio nunca viajou, né? Diz que ele nem saiu, nunca saiu da sua cidade, né? Königsberg. Ele nasceu e morreu lá e teria escrito toda a sua obra, trabalhado na cidade, sem ter viajado. Não sei até que ponto isso é verdade, mas ele teve uma vida longa até, né? Se eu não me engano, ele morreu com uns 80 anos, algo assim. E esses livros que a gente está tratando aqui, que a gente associa a Kant, né, que a história da filosofia associa a Kant, foram escritos numa fase posterior da vida e da filosofia dele. Ele já era, né, ele era associado mais ao racionalismo do Christian Wolff, do Leibniz. A natureza é sublime, portanto, naqueles seus fenômenos cuja intuição traz consigo a ideia de sua infinitude. Isto só pode acontecer quando até mesmo o máximo esforço de nossa imaginação se mostra inadequado na estimação da grandeza de um objeto. Ok, vamos falar agora do sublime dinâmico, né? Que é o sublime que vai ter a natureza como um poder. Percebam a diferença, né? Da natureza de algum fenômeno como grandeza, né? Como infinitude, e aqui como um poder, algo capaz de te esmagar, né? No sentido material mesmo. O sujeito constata a natureza se apresentando para ele enquanto um poder capaz de esmagá-lo, um poder que tem com o sujeito uma relação de superioridade corpórea, mas ao mesmo tempo o sujeito constata uma superioridade moral nele mesmo. Externamente ele pode ser esmagado por essa força, mas internamente ele ganha, né? Ele continua firme, íntegro e mais consciente do seu destino moral. Ele pode ser aniquilado no âmbito material, mas no âmbito espiritual ele ganha. Ele ganha por ele perceber, ser consciente dessa destinação suprassensível dentro dele mesmo, dessa sua capacidade para a consciência, dessa sua capacidade para a moral, que o distingue de tudo mais na natureza. Vai distinguir o ser humano de qualquer outra coisa que existe. Uma coisa importante é que isso não pode estar relacionado a um perigo real, tá? Por exemplo, se você está... Vamos dar um exemplo já aqui. Você está num barco, no meio de uma tempestade, o barco é pequeno, frágil, e a tempestade está cada vez mais perigosa e você está correndo um altíssimo perigo, né? É muito provável que você vá sucumbir à tempestade. Então, aí não pode ter nenhuma sublimidade, segundo Kant, porque você tem que estar seguro para que a sublimidade possa ser despertada, né? O sublime da natureza possa se manifestar em você. Se você está correndo um real perigo, você não vai estar preocupado com isso, você não vai ter tempo, não vai ter espaço mental para
contemplação estética, seu organismo não vai se orientar para isso, de modo algum, né? Você vai tentar se autopreservar. Agora, se você está na praia observando de longe a tempestade, os raios caindo, as ondas cada vez maiores e mais violentas, nesse caso, você vai ter a experiência do sublime. Você vai constatar que se você estivesse ali, aquilo podia te destruir, mas não importa, porque você é superior àquilo por dentro. Você percebe isso, você sabe disso, você sabe que aquilo pode te destruir, enquanto aquilo próprio não sabe de nada. E você é um sujeito moral, você tem uma destinação suprassensível. Então você pode ser absolutamente esmagado por fora, mas por dentro, segundo Kant, você sai ganhando. A natureza, considerada no juízo estético como um poder que não exerce violência sobre nós, é dinamicamente sublime. A natureza só pode valer como poder para a faculdade de julgar estética, portanto, como dinamicamente sublime, na medida em que é considerada como objeto de temor. Pode-se considerar um objeto temível, contudo, sem ter medo diante dele, desde que o consideremos de tal modo que apenas pensemos o caso em que quiséssemos opor-lhe resistência, e toda essa resistência fosse inteiramente em vão. Né? Você pensar nessa possibilidade de estar opondo resistência a algo que é muito mais forte que você e que com certeza sua resistência vai ter sido em vão, mas estando seguro, não estando de fato nessa situação. É aí que pode ocorrer essa sublimidade dinâmica. Quem sente medo pode julgar sobre o sublime da natureza tão pouco quanto pode sobre o belo aquele que está tomado por inclinação e apetite, né? Porque aí o belo não vai ser puro, não vai ser belo, vai ser o agradável, né? Se você acha o prato bonito porque você quer comer o prato, aí é inclinação, é apetite, não é um sentimento desinteressado, né? É impossível encontrar satisfação em um pavor que fosse levado a sério. A irresistibilidade de seu poder nos dá a conhecer, enquanto seres da natureza, a nossa impotência física, revelando ao mesmo tempo, contudo, uma faculdade de julgar-nos como independentes dela e uma superioridade sobre a natureza na qual se funda uma autoconservação de tipo inteiramente distinto daquele que a natureza fora de nós pode atacar e colocar em perigo, no qual a humanidade permanece não rebaixada em nossa pessoa, ainda que o ser humano tivesse de sucumbir àquela violência. Assim a natureza se chama aqui sublime tão somente porque eleva a imaginação à apresentação daquele caso em que a mente pode tornar-se sensível à sublimidade própria de sua destinação, mesmo acima da natureza. Para concluir, vamos fazer as últimas citações a respeito tanto do belo quanto do sublime. Belo é aquilo que apraz no simples julgamento, e não, portanto, através da sensação do sentido a partir de um conceito do entendimento. Daqui se segue por si que ele tem de aprazer sem qualquer interesse. Sublime é aquilo que apraz imediatamente por meio de sua resistência ao interesse dos sentidos. O belo nos prepara para amar algo, mesmo a natureza sem interesse. O sublime para nutrir uma alta estima por algo, mesmo contra o nosso interesse sensível. Pode-se descrever assim o sublime. É um objeto da natureza cuja representação determina a mente a pensar a inatingibilidade da natureza como exposição de ideias. Esse esforço, juntamente com o sentimento da inatingibilidade da ideia pela imaginação, são eles próprios uma exposição da finalidade subjetiva da nossa mente no uso da imaginação para a sua determinação suprassensível, e nos forçam a pensar a própria natureza em sua totalidade como exposição de algo suprassensível, sem poder estabelecer essa exposição objetivamente. Esta ideia do suprassensível, porém, que de fato não determinamos para além disso, tampouco conhecendo a natureza como sua exposição, podemos apenas pensá-la. É despertada em nós por um objeto cujo julgamento estético estimula a imaginação a ir até os seus limites, seja na extensão, matematicamente, seja no seu poder sobre a mente, dinamicamente. Isso é brilhante, né? Isso
desperta em mim, sabe, uma força, um sentimento, assim, essas ideias ressoam muito bem comigo, assim. Eu não sei, comenta aí o que você acha, se você já teve essa sensação do sublime alguma vez na sua vida. Eu acho que eu posso dar mais um exemplo, né, aqui do sublime dinâmico. Eu falei da tempestade. Você pode pensar, por exemplo, num penhasco. Estando um pouco mais distante, não distante demais, do penhasco, vendo o penhasco e vendo o abismo enorme que está embaixo dele, você imagina se você o perigo que seria se você tivesse ali se pendurado no penhasco, prestes a cair do penhasco, mas não estando lá. Aí você tem esse sentimento do sublime dinâmico, né? Você tem a sublimidade despertada em você pelo penhasco. E ao mesmo tempo você vai constatar essa sua destinação suprassensível que te eleva acima da natureza, não importa o quão superior ela seja no plano material. Para o Kant, o gênio é o talento, o dom natural que dá regra à arte. É uma disposição da mente por meio da qual a natureza dá regra à arte. Então é a natureza que trabalha através do gênio. Então quais são os atributos do gênio? Primeiro de tudo, o talento de produzir algo para o qual nenhuma regra pode ser determinada. Em outras palavras, originalidade. Em segundo lugar, os produtos do gênio são exemplares, são como modelos. E, no entanto, eles próprios não são imitações. Eles são originais. E, ainda assim, eles são dignos de serem imitados, copiados e ditam um modelo. Em terceiro lugar, o gênio não pode justificar como cria. Isso é muito importante. Ele tem que ter uma espécie de ingenuidade. O Schiller vai falar que o gênio é ingênuo. Sem ingenuidade não tem genialidade. Em quarto lugar, a natureza, através do gênio, não dá regra à ciência, mas sim à arte. E a bela arte, as belas artes. Então, é diferente quando se trata de alguém da ciência, como por exemplo Newton e um Homero ou um Dostoiévski. Pode-se perfeitamente aprender com efeito tudo o que Newton apresentou em sua imortal obra sobre os princípios da filosofia natural. Ainda que para a descoberta destes últimos se requeresse de fato um grande cérebro. Mas não se pode aprender a escrever poesia de maneira brilhante. Por mais detalhados que fossem os preceitos para a arte poética, e por mais excelentes que fossem os modelos escolhidos. A razão disso é que Newton poderia antecipar não apenas para si mesmo, mas para qualquer um, de maneira detalhada e inteiramente clara, todos os passos que tinha de dar. Dos primeiros elementos da geometria até suas grandes e profundas descobertas. Ao passo que nenhum Homero ou Wieland poderia indicar como surgiram e se juntaram em seus cérebros as suas ideias, ao mesmo tempo ricas em fantasia e intelectualmente profícuas, porque nenhum deles saberia dizê-lo a si mesmo, muito menos ensiná-lo aos demais. Se você está gostando do vídeo, aproveite para curti-lo, para que outras pessoas possam assisti-lo aqui no YouTube, e inscreva-se no canal, caso você seja novo aqui, para conferir vídeos de cinema, arte e filosofia toda semana. Com isso estabelecido, a gente pode associar o gênio a outra ideia que
o Kant trabalha bastante nessa obra, que é a ideia do gosto. E como que essas duas ideias dialogam na criação e no juízo. Algo que é elementar nesse sentido é que o gosto, ele não é uma faculdade produtiva, não é criativo. O gosto, ele é reflexionante e subjetivo, é algo que o Kant faz questão de esclarecer na obra. O gosto, cada pessoa vai ter o seu, porém com uma pretensão de universalidade. E isso vai permitir que surjam convenções e costumes e uma estética que acaba predominando numa sociedade, numa cultura. Mas não é algo objetivo, é algo subjetivo. Mas ainda assim, quando a gente gosta de alguma coisa, uma arte, um livro, uma pintura, ou mesmo uma paisagem, a gente pensa que o próximo vai concordar. A gente espera, e principalmente quando a gente compartilha o gosto, a gente espera uma concordância, que nem sempre acontece. É o que ele chama de universalidade subjetiva. Mas então, o gosto é faculdade de julgamento, não faculdade produtiva. Olha o que ele diz aqui, no item que ele estuda da relação do gênio com o gosto. Em uma obra que pretende ser uma obra das belas artes, se poderá perceber muitas vezes um gênio sem gosto, outras tantas um gosto sem gênio. Então o gênio opera como um quebrador de regras, como quem vai ditar aquilo ao qual o gosto vai se reportar por muito tempo. E ele diz uma coisa muito interessante, que mesmo os deslizes do gênio, aquilo que a gente percebe na obra de um gênio que não é tão bom quanto as outras partes, é interessante. Ainda que também não seja por isso digno de imitação. Mas mesmo o deslize de um gênio é interessante. Agora então a gente chega no principal da relação do gosto com o gênio, que é o seguinte: o gosto, ele vai operar como um disciplinador do gênio. O gosto é coercitivo com o gênio. O gosto limita o gênio e o coloca para trabalhar sob determinados parâmetros. Vamos ler as próprias palavras do Kant com relação a isso. O gosto, assim como a faculdade de julgar em geral, é a disciplina ou corretivo do gênio, cortando-lhe bem as asas e tornando-o bem comportado ou polido. Olha o que ele vai dizer agora, um pouco mais à frente, no final desse item, que é o item 50. Se no conflito entre ambas as propriedades de um produto algo deve ser sacrificado, seria melhor que isso acontecesse do lado do gênio, e a faculdade de julgar, que em assuntos das belas artes emite seus enunciados a partir de princípios próprios, preferirá sempre romper com a liberdade e a riqueza da imaginação a romper com o entendimento. Isso é muito interessante, né? Se a gente tiver que sacrificar algum dos dois, que seja o gênio. Essa defesa que o Kant vai fazer de alguma forma do gênio, ela vai ser muito importante no contexto do romantismo alemão, no contexto de atribuir à arte moderna uma dignidade própria, de permitir que o novo seja descoberto e não só que a arte fique sujeita, submetida a regramentos fixos, tendo como base o passado, os gregos, que era algo que o classicismo fazia e que os românticos vão combater, vão numa direção contrária.
e vão valorizar os gênios, como Shakespeare, como Cervantes. Shakespeare com seu teatro que transcende, que quebra, que transgride as regras, as limitações das poéticas da tradição. Seja a poética de Aristóteles, seja a poética de Boileau. O classicismo, ele vai encontrar no trabalho desses grandes gênios os seus limites. E isso vai permitir aos românticos e a artistas modernos que criassem o novo, que explorassem o novo. Na Alemanha, o Goethe e o Schiller vão fazer também uma arte nova. Eles vão no teatro, no romance, o romance do Goethe, o Wilhelm Meister, por exemplo, e o próprio gênero do romance vai ser defendido como um gênero literário que é muito rico, porque pode ter um pouco dos outros todos nele. É fragmentado, é aberto. Eles vão olhar para o trabalho do Kant como um forte aliado nesse sentido, do ponto de vista filosófico, para defender a genialidade moderna e a importância da diferenciação e do novo e da descoberta na arte. E a arte moderna, ela é muito marcada pelo pensamento, pela reflexão, pela experimentação também. Além de falar sobre o belo, sobre o sublime, sobre o gosto, sobre o gênio, nessa obra aqui, a Crítica da Faculdade de Julgar, ou Terceira Crítica, ou Crítica do Juízo, onde Kant apresenta a sua estética na primeira parte dela, Kant também fala sobre um outro conceito que vai ser muito importante para a estética moderna, o conceito de ideias estéticas. Essa obra, de maneira geral, e essas investigações vão tornar o Kant um poderosíssimo aliado aos pensadores românticos do romantismo alemão, que vão tentar conquistar uma autonomia para a arte, contra a proposta do neoclassicismo, que é de manter a arte e a criação presas ao passado, presas a poéticas, seja a poética de Aristóteles, seja a poética de Boileau. Eles vão colocar prescrições para o teatro, por exemplo, e Shakespeare vai ser uma exceção que vai espelhar justamente, que vai refletir exatamente e vai servir de exemplo a o que Kant em sua filosofia e os românticos vão defender para o artista, que é esse indivíduo ou grupo de indivíduos que vão romper com as normas, que vão ter originalidade, que vão criar novos parâmetros. O Kant fala que o gênio é a própria natureza criando e dando regra à arte. E nesse sentido, o gênio é um favorito da natureza, é um meio pelo qual a natureza dá regra à arte. Ele serve, o que ele faz serve de modelo e influencia as próximas gerações e as próximas criações, ainda que ele próprio não saiba explicar como que ele fez o que ele fez. Então, vamos pensar agora o conceito de ideia estética, que também vai ser fundamental para estética moderna e para a arte moderna e sua autonomia. A arte moderna, ela é muito reflexiva, ela é muito consciente de
seu pensamento e de que há conhecimento nela também, né? O Schiller falava sobre poesia ingênua na antiguidade e poesia sentimental na modernidade, né? Os antigos como fazendo uma arte mais direta, mais relacionada com o seu mundo totalmente regido pela mitologia. E na modernidade não. Na modernidade é esse momento de crise, de um ser humano dilacerado, dividido. Então, essas ideias e mesmo a consolidação da estética no século XVIII, cujo ápice é justamente o lançamento dessa obra aqui na sua última década, vão ser fundamentais para a autonomia da arte e para a aceitação da própria arte, do seu caráter reflexivo e filosófico mesmo. E para essa vitória, digamos assim, contra o neoclassicismo, contra a tentativa forçosa de prender a arte às amarras do passado. No item 49 da Analítica do Sublime, que se chama Das Faculdades Mentais que Constituem o Gênio, como eu falei, o conteúdo desse vídeo é complementar ao do vídeo sobre o gênio e no livro é uma continuidade. Kant vai dar a seguinte definição para ideia estética. Por ideia estética, entendo uma representação da imaginação que dá muito a pensar, sem que, no entanto, um pensamento determinado, isto é, um conceito, possa ser-lhe adequado. Uma representação, portanto, que nenhuma linguagem alcança ou pode tornar compreensível. Vê-se facilmente que ela é a contraparte de uma ideia da razão, a qual inversamente é um conceito ao qual nenhuma intuição, representação da imaginação, pode ser adequada. Então, a ideia estética é uma representação que não pode ser determinada por nenhum conceito. Ao passo que a ideia da razão é um conceito que nenhuma representação é suficiente, que nenhuma representação dá conta de todo o seu significado e não pode esgotá-lo. Então, uma é a contraparte da outra, e isso é muito interessante porque, se tratando de estética, a gente já tem aqui, no estilo kantiano, um pensamento que vai ser muito importante para os românticos também, sobretudo para Schelling, que vai ser também um idealista do idealismo alemão, que vai ver na obra de arte um sentido infinito. Enquanto o conceito restringe e delimita, a ideia estética é uma abertura. Ela dá muito a pensar, sem que nenhum conceito seja capaz de esgotá-la, de determiná-la. E é justamente o que faz uma boa obra de arte. Dá muito a pensar. E as reflexões sobre ela podem abranger diferentes assuntos, temas. E isso é maravilhoso. Quando você sai de um filme que dá muito a pensar e você lê uma crítica, por exemplo, que leva para um outro caminho, mas que também faz muito sentido que o que você tinha imaginado, ou então conversando com alguém. E é muito interessante o quanto que Kant vê aí o caráter plural da experiência estética. Ao passo que ele vai estar tematizando com o belo, com a experiência do belo ou com a experiência do sublime, uma experiência individual do sujeito com o fenômeno ou com o objeto, ele está dizendo aqui, com essa noção de ideia estética, que a arte, a ideia estética, dá muito a pensar. E se dá muito a pensar, é só mais um passo para a comunicação, a troca de opinião. E isso vai ser muito importante também para o surgimento e a consolidação da crítica de arte.
não mais a poética prescritiva, e sim uma continuação da obra por parte do crítico. Sim, uma continuação. Porque o trabalho do crítico não é tão diferente assim, embora seja diferente, do trabalho do artista. O artista ou o gênio vai expressar a ideia estética e o crítico vai partir dela e aperfeiçoá-la à sua maneira e continuá-la. É importante notar que tanto a arte quanto o conhecimento articulam-se na linguagem. Então eles têm uma interseção, eles têm um ponto em comum. E a arte moderna, como eu falei, as ideias estéticas, elas não são só estéticas, mas são também ideias. Então, como eu falei, elas estão imbuídas de reflexão. E basta olhar para todas as vanguardas, todo o período da arte moderna, desde a época de Kant, desde o romantismo alemão, até as vanguardas das artes plásticas, cubismo, impressionismo, cubismo, futurismo, dadaísmo, todas elas estão muito cientes, muito conscientes do seu caráter reflexivo, de quanto pensamento há nelas. Também na arte por excelência moderna, que é o cinema, que vai nascer no final do século XIX, uma arte bebê. A história da crítica acompanha lado a lado a história do cinema. Desde os anos 20, mais ou menos, a crítica já está influenciando o cinema e isso vai ter o seu apogeu nos anos 60 com a Nouvelle Vague francesa, onde inclusive críticos como François Truffaut e Jean-Luc Godard vão se tornar cineastas. E antes de se tornarem cineastas, eles já estavam dando continuidade às obras de Howard Hawks, de Alfred Hitchcock, escrevendo sobre elas na Carrière du Cinéma. Vamos ler mais um pouco sobre o desenvolvimento que Kant dá a esse conceito. A ideia estética é uma representação da imaginação associada a um dado conceito que está de tal modo ligada a essa diversidade das representações parciais no seu livre uso que para ela não se pode encontrar nenhuma expressão designando um conceito. Ela permite que se pense, assim, em relação a um conceito muito do inominável cujo sentimento dá vida às faculdades de conhecimento e espírito à mera letra da linguagem. As forças da mente cuja união em uma certa relação constitui o gênio são, portanto, a imaginação e o entendimento. Mas enquanto no uso da imaginação para o conhecimento ela é submetida à coerção do entendimento e à condição de ser adequada ao conceito dele, no âmbito estético, em contrapartida, ela é livre para fornecer ao entendimento, para além daquela concordância com o conceito, um material não procurado, rico em conteúdo e pouco desenvolvido, que o entendimento não levava em conta em seu conceito, mas que pode utilizar não tanto objetivamente para o conhecimento, mas sobretudo subjetivamente para dar vida às forças do conhecimento. Ele está falando de uma união entre diferentes forças da mente. O Kant está sempre trabalhando com diferentes faculdades mentais. A imaginação e o entendimento aqui, eles entram em uma relação. No caso do conhecimento, a imaginação é limitada pelo entendimento, que quer adequá-la a um conceito, certo? A imaginação serve como meio aí para o entendimento conseguir representar um conceito. No caso da ideia estética, a imaginação não é limitada pelo entendimento. Ela fornece ao entendimento algo que vai além do conceito, algo que não está esperado, não é esperado por ele e que o influencia. Então, é basicamente isso que ele está dizendo aqui. Pode parecer
complexo pelo estilo do autor, pelo vocabulário kantiano, mas é algo para nós hoje bem simples, talvez até senso comum. O quanto que a arte, a estética, ela não é limitada por conceitos. Essa é a base dessa ideia. Então, continuando. Aí fazendo mais uma referência ao gênio, assunto do outro vídeo, que é complementar a esse. O gênio consiste propriamente na feliz circunstância que nenhuma ciência ensina e nenhum esforço disciplinado permite aprender de, por um lado, encontrar ideias para um conceito e, por outro, achar a expressão para elas, pela qual a disposição de ânimo subjetiva assim produzida, como acompanhamento de um conceito, pode ser comunicada aos outros. Reparem que há, ainda que de modo sutil, uma menção a esse lado comunicativo da arte, a esse lado da experiência coletiva. Expressar o inominável no estado de ânimo que acompanha uma certa representação e torná-lo comunicável. É basicamente o talento do gênio. Expressar o inominável no estado de ânimo que acompanha uma certa representação e torná-lo comunicável. O gênio é um talento para a arte e não para a ciência, como um talento para a arte pressupõe um determinado conceito do produto como fim, pressupõe uma relação da imaginação com o entendimento. Ele se mostra não tanto na execução do fim proposto, na exposição de um determinado conceito, mas sobretudo na apresentação ou expressão de ideias estéticas, que estão além de qualquer conceito, que dão a pensar. E, de acordo com Schelling, por exemplo, elas, numa obra de arte, o absoluto é tangenciado, ele é abordado, ele é alcançado poeticamente. O conceito está muito mais distante da verdade do que a arte, a gente pode pensar. Porque a arte, ainda que não de uma forma tão determinante quanto o conceito, ela tangencia verdades. Ela pega uma obra de Shakespeare, por exemplo, e você vai encontrar ali verdades sobre o comportamento humano. E por aí vai. Mas isso não vai estar articulado na forma lógica de tratados. Então, é uma relação diferente com o conhecimento, e isso não é novidade. As culturas antigas, elas já tinham essa relação com o conhecimento através dos mitos. Por exemplo, na Grécia Antiga, como é muito conhecido, os mitos desempenhavam um papel educador. Essa relação de transmissão de conhecimentos e de compactação de verdades e de valores, que tem, por sua vez, também diferentes níveis de interpretação, é algo que se desenvolve muito espontaneamente nas culturas humanas e que é acessível a quem, por exemplo, talvez não pudesse compreender na forma de tratado. E muitos filósofos se valem do mito também, justamente por causa disso, quando lhes convém, por causa dessa potência infinita que o mito vai ter. Então, só para recapitular, o gênio, o artista, ele expressa a ideia estética e o crítico discorre sobre ela e, nesse sentido, dá continuidade a ela, sem ser capaz jamais de subsumi-la a um conceito.